Shalom, queridos, bom dia. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020. Estamos alegres e felizes com o Senhor, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero começar com vocês aqui um projeto chamado Escola de Discípulo. O que é a Escola de Discípulo? Escola de Discípulo é a primeira fase na visão celular que nós recebemos para começar então o nosso treinamento, para adquirirmos uma célula, para começarmos o nosso discipulado, para começarmos a nossa consolidação. E a primeira matéria que nós vamos ver, ela está em 2 Coríntios 5,17, versículo 18, que diz assim: portanto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tá? Então nós começamos assim, querido, ó, presta atenção. Quando nós nos convertemos, mudanças radicais acontecem em nossas vidas. A gente sabe que quando você está no mundo, você vive segundo os preceitos do mundo, segundo a visão do mundo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, se converteu a Cristo, a Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, a partir desse momento, você começa a viver aí uma nova vida com Cristo, tá? Então, é algo radical. É por isso que muitas vezes as pessoas até estranham, porque a mudança que acontece numa pessoa que de fato aceitou Jesus e quer levar a sério, né? É uma mudança muito forte, muito radical. Nessa primeira lição, nós vamos entender alguns princípios dessa nova vida que nós recebemos. Então, acabamos de aceitar Jesus, recebemos uma nova vida e agora precisamos entender alguns princípios que vai reger essa nova vida, ok? Primeiro princípio aqui, querido, é que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma posição no mundo espiritual. Quer dizer, todas as pessoas que não aceitam a Jesus, elas não têm um lugar no reino espiritual, ela não tem uma posição, ela não tem uma postura no reino espiritual, ela não tem uma ação. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa pessoa está espiritualmente morta. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Então nós no passado vivíamos no reino das trevas, porém agora, quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos resgatou, nos trouxe de lá para o reino da luz. E a partir desse momento nós começamos a ter uma posição no reino espiritual. Quer dizer, nossa voz, ela vai ter um peso no reino espiritual. As ações que nós tivemos no reino espiritual vai ser uma ação que vai causar um impacto, uma ação de fato poderosa. Por quê? Porque agora nós temos uma posição no reino espiritual. Nós não somos mais qualquer um. Amém, Jesus? Então Deus nos tirou das trevas. O fato é que todos nós, quando nós nascemos pecadores, ok? E nós nascemos do lado do império das trevas. É por isso que há uma inclinação muito forte e poderosa no coração do homem para fazer as coisas erradas, para fazer as coisas ruins. Tá? É muito mais fácil a gente fazer a coisa ruim do que a coisa boa. O próprio Paulo diz, ele diz assim, maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal com muita facilidade faço. Então há um governo realmente das trevas no homem natural que faz com que ele se incline para as coisas erradas, para as coisas ruins. Porém, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Deus nos transporta para o reino da luz. E a partir daí nós temos uma posição no reino espiritual, de forma que nós podemos lutar e nós podemos conquistar, tá, a nossa independência, né, das trevas. Nós não vamos mais ser escravo do pecado, nós vamos agora ser servos do Deus vivo. Amém, Jesus? A vida de Jesus em sua morte na cruz nos dá a oportunidade de mudarmos de lado, ou seja, de sermos transportados para o reino do Senhor, o reino da luz. A Bíblia diz em Colossenses 1, 13 e 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, a partir do momento que nós somos perdoados, nós agora temos ação no reino espiritual. Agora nós temos condição de agir no reino espiritual. Isso é salvação. Estávamos separados de Deus pelo nosso pecado, tínhamos uma dívida impagável, mas Cristo veio e fez um sacrifício expiatório, concedendo-nos a salvação.
Agora não pertencemos mais ao império das trevas, mas fazemos parte do reino da luz, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu pela graça de Deus. Graça, que é uma das palavras mais importantes da Bíblia, que significa favor e merecido. Nós não merecíamos ser salvos pelo fato de nós nascemos em pecado e vivemos em pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, né, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. E isso é um presente, uma dádiva. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. A Bíblia diz que a salvação não vem por obras, e não vem por obras para que ninguém se glorie, mas ela é um dom de Deus. É um dom de Deus, para que ninguém ache que ele está sendo salvo porque ele é bom, porque ele fez alguma coisa. Não, nós somos salvos porque o Senhor Jesus morreu por nós. Observe que no reino da luz está inserida a igreja de Jesus. Ninguém foi salvo para viver solitário, mas Deus nos salva e nos coloca numa igreja para podermos crescer e nos ajudar mutuamente. A igreja é um instrumento para a ação de Deus aqui na terra. Por isso, nenhum crente deve se afastar de sua congregação. Há hoje um fenômeno acontecendo no meio do povo de Deus, e está nascendo aí um povo dizendo que são desigrejados. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de postura. Sabe por quê? Porque é como um filho que não tem pai. Um filho que não tem pai, ele aprende tudo que tem na rua, tudo que as pessoas querem ensinar para ele, porque ele não tem uma doutrina, porque ele não tem uma forma, um padrão de vida. Quando você está na igreja, você recebe ensinamento e você assume um padrão. É claro que existem várias igrejas, existem igrejas que são sérias, existem igrejas que não são tão sérias assim. Porém, a gente sabe que dentro da igreja a pessoa tem muito mais probabilidade de fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus por causa dos ensinamentos. Eu estou aqui agora ensinando você a palavra de Deus. Então isso mostra que a igreja ela está envolvida com o ensinamento. A igreja não tem como viver sem o ensinamento da palavra de Deus, porque isso é um dos parâmetros fundamentais da igreja. Segundo ponto aqui, você tem uma nova filiação. Um jargão muito popular entre as pessoas que não conhecem a palavra de Deus é que todo mundo é filho de Deus. As pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Segundo a Bíblia, todo mundo tem igual oportunidade de se tornar filho de Deus. Então, olha que fato interessante. A gente sabe que como nós nascemos no mundo, nós nascemos segundo a linhagem adâmica. Então, nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de Adão. Porque quem nos gerou segundo a carne foi Adão. O próprio Adão, ele não foi gerado por Deus, ele foi feito por Deus. Tá? Ele não foi gerado, ele foi criado por Deus. O único que foi gerado por Deus foi Jesus Cristo, lá no ventre de Maria, que a Bíblia diz que o Espírito Santo envolveu e ela se achou grávida do Espírito. Então, a única pessoa gerada na terra foi Jesus. E a Bíblia diz em João 3,16 que todos aqueles que creem nele, que aceitam ele, a Bíblia diz que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos aquele filho que foi o primeiro filho, o primogênito de Deus, que foi gerado por Deus. Então, nenhum homem é filho de Deus até que receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque quando ele recebe Jesus, aí então, através do sacrifício expiatório, através do preço pago dos nossos pecados na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse filho de Deus, ele tem acesso direto na presença do Pai, através da oração, da adoração, através da palavra. Como filho, você também tem um cuidado todo especial do seu pai. Como filho, você pode viver os planos de Deus para a sua vida, e como filho, você tem direito também à herança. Mas também, como filho, você precisa ter característica do pai, ser parecido com o pai. Essa é uma verdade no mundo físico e no mundo espiritual. Filhos se parecem com os pais, sim ou não? Eu tenho 2 filhos, Israel e Efraim. O Efraim parece muito comigo e o Israel parece muito com a Sandra. E assim, toda a casa, né? O DNA vai puxar e vai ter aquela semelhança. Por quê? Porque isso são características físicas, mas depois tem características emocionais, depois tem características espirituais, e assim vai. Por quê? Porque na medida que o filho vai se aproximando do pai, mais ele vai se parecendo com o pai, não apenas no aspecto físico, mas também em outras áreas da vida. Tá ok? Então é muito importante que, se você entendeu que você precisa aceitar Jesus como Salvador, aceitando Jesus como Salvador, você vai começar agora a frequentar uma igreja para você aprender os princípios básicos da fé, da palavra de Deus, e automaticamente você começar a se parecer com o Pai. A Bíblia responde essa pergunta: quanto mais santo você for, mais parecido com Deus você será. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês
santo em tudo que fizerem. 1 Pedro 1, 14, 15. Então nós temos que parecer com Deus, na santidade, na vida com Deus. Alguém pode falar, mas fulano faz isso, fulano faz... Problema do fulano. Problema do fulano. Cada um tem a sua vida para dar para Deus ou sua vida para dar para o inimigo. E você precisa não ficar julgando os outros, mas você tem que julgar a si próprio. A Bíblia diz, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados por ninguém. Então julgue a sua vida, não julgue a vida do outro. Amém? Terceiro ponto, a santidade precisa ser a sua marca, precisa ser a nossa marca. Muitas pessoas não entendem o real significado da palavra santo e acham que esse negócio de santidade é algo inalcançável para os homens e mulheres comuns. Mas não é isso. A palavra santo significa separado, ou seja, você não é qualquer pessoa, você é alguém separado para Deus e que por isso procura viver uma vida que o agrada. Você não vai a qualquer lugar, não fala qualquer palavra, não se veste de qualquer maneira, não pratica qualquer atitude que o mundo julga normal. Você é separado, você é santo. Então ser santo, querido, é ser separado, é ser diferente do mundo. Nós não estamos aqui para viver como o mundo vive. Pelo contrário, foi por isso que Deus nos tirou de lá. Santidade é uma ordem, mas ao mesmo tempo é uma escolha. Ao mesmo tempo que Deus manda você ser santo, você precisa querer ser santo, porque você vai precisar decidir isso. Você precisa decidir viver uma vida santa em todas as áreas. O mundo não entende essa nossa decisão. Isso é coisa dos filhos de Deus. Os homens naturais não entendem as coisas do Espírito. Então não espere a aprovação dos homens, e sim a aprovação de Deus. Os homens não vão compreender essa mudança radical. Enquanto você está usando droga, está lá no boteco, bebendo, está prostituindo, adulterando, fornicando, os homens te aplaudem até. Mas quando você decide ser santo e servir a Deus, as pessoas não compreendem. Elas começam a levantar questionamento acerca da sua vida, das suas atitudes, tá? Até por conta, muitas vezes, do que você fazia no passado. Então, não espere a aprovação dos homens, espere a aprovação de Deus. Quarto ponto aqui, conhecendo os princípios do reino de Jesus. O que é um princípio? Um princípio é um ensinamento, é uma verdade que independe da época, lugar ou circunstância. A Bíblia contém os princípios de Deus para que alguém viva uma vida santa. Os princípios do reino de Jesus são muito diferentes daqueles que o mundo apregoa. Por exemplo, observe como as pessoas que não conhecem a Deus lidam com as suas famílias. Desde a escolha do cônjuge, a constituição do casamento, a fidelidade, o respeito, a aliança, a criação dos filhos, tudo é muito diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso, vemos tantas famílias esfaceladas na nossa sociedade. Então, se as famílias vivessem os princípios de Deus, não haveria separação, não haveria filhos perdidos, tá? Assim também na vida financeira, nos relacionamentos, na conversa. O mundo tem um padrão totalmente diferente do que Deus estabeleceu. Mas nós seguimos o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é o nosso manual de instrução. Tem se levantado muitas pessoas hoje questionando a questão do dízimo, da oferta, da primícia dentro da igreja. Mas eu tenho sempre combatido isso, ensinando às pessoas o seguinte, querido. Na verdade, o problema não é o financeiro. Pelo contrário, a igreja precisa sim de finanças, de oferta para se manter aberta como instituição. Mas a obra é de Deus. E quando a pessoa ela oferta, dizima e primicia na igreja, ela é abençoada. Por quê? Porque ela está ajudando a obra de Deus. Agora, quando a pessoa não faz isso, ela vai gastar esse dinheiro de outra forma. Você vai ver que tem um monte de pessoas que só vivem endividadas. E quando elas vão para a igreja, elas são libertas, elas são curadas na área financeira. E Deus restaura, e Deus prospera. Por quê? Porque elas começaram a viver o princípio. Então as pessoas não vão aprovar você ser dizimista, as pessoas não vão aprovar você ser primiciante e nem ser ofertante. Sabe por quê? Porque elas não são. Mas se você entender que a Bíblia tem promessa para a tua vida, você começa a praticar o princípio e Deus age na sua vida. Então, não olhe para o que as pessoas falam, olhe para aquilo que a palavra de Deus fala. E o que a palavra de Deus fala é o suficiente para Deus abençoar a sua vida. Deus não precisa que os homens te aprovem. Deus, tão somente Ele precisa aprovar você de acordo com o princípio que Ele estabeleceu. Amém? Então viva o princípio. Não olhe para as pessoas. Esse é o momento mais crítico da sua vida. Eu sei que muitos de vocês que se converteram, aceitaram Jesus, estão tendo problema na escola, na faculdade, estão tendo problema na sua casa, estão tendo problema no emprego, estão tendo problema às vezes consigo mesmo, com o seu interior, com lutas, né, que você tinha pensamentos no passado e hoje o pensamento, a Bíblia ensina algo diferente. Você entra em conflito de alma. Eu sei disso. Todos nós passamos por isso. Porém, Deus, Ele quer mudar a sua história, Deus, Ele quer mudar a sua vida. E como é que Ele vai fazer isso? Através da sua decisão. Então não escute o que as pessoas falam, escute o que o princípio de Deus estabelece. Amém, Jesus? Durante esse curso da escola de discípulo, empenhe-se em aprender a praticar os princípios de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Então nessa lição você aprendeu que a sua conversão não significa apenas uma mudança de hábito, mas uma mudança radical de vida. Que essa mudança começa no mundo espiritual e agora você faz parte do reino da luz, o reino de Jesus. Que a sua salvação é fruto do amor, da graça de Deus e não do seu merecimento. Que
que agora você não é apenas criatura, mas filho de Deus. Isso é tremendo. Você tem muitos privilégios, mas também tem muitas responsabilidades. Que a sua maior responsabilidade é viver uma vida santa, cumprindo o mandamento do Senhor, seu Deus. Que a nova vida em Cristo é infinitamente melhor do que a vida que você tinha antes. A promessa de Jesus é real. Hoje você tem uma vida abundante. Que as bênçãos de Deus são condicionais à obediência e aos princípios. Portanto, você deve buscar aprender e praticar a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Amém, queridos? Deus abençoe. Terminamos aí então a primeira lição. Essa lição, ela se chama... Deixa eu pegar aqui o nome dela. O nome dessa lição é A Nova Vida em Cristo. Esse material que eu estou usando é da Escola de Discípulo do apóstolo Petrizzi, tá? Nosso apóstolo aqui de Campinas. Se você quiser, entre em contato com ele e ele vai estar enviando para você, tá ok? Deus abençoe, fica na paz e que cada dia mais você venha crescer na presença do Senhor.